Minecraft, um dos jogos mais conhecidos da história, um jogo que, para muita gente, significa infância, construir uma casa, criar uma fazenda, explorar o mundo, matar alguns zumbis, derrotar o Ender Dragon e pronto. Só que, e se Minecraft sempre tivesse sido um jogo de terror? Calma, não estou dizendo que Minecraft é oficialmente um jogo de terror, mas quando você começa a prestar atenção em tudo que existe nesse mundo, nas cavernas, nos sons, na estrutura abandonada, nas criaturas, nos mistérios, nas cidades antigas, no Order, no End e principalmente na sensação de que você está completamente sozinho, Minecraft começa a parecer um jogo completamente diferente, porque talvez o maior erro e o maior terror de Minecraft não seja aquilo que tenta matar você, talvez seja aquilo que você nunca consegue ver. Vamos começar pelo básico. Você cria um mundo e aparece sozinho. Não existe uma cidade esperando por você. Não existe uma civilização humana. Não existe outro jogador. Não existe ninguém para explicar o que aconteceu. Você simplesmente nasce naquele lugar e precisa sobreviver. Agora pensa nisso por alguns segundos. Você está em um modo gigantesco com florestas, oceanos, montanhas, desertos, cavernas, mas praticamente não existem seres humanos. E isso é estranho, muito estranho, porque existem estruturas espalhadas pelo mundo, vilarejos, templos, mansões, minas abandonadas, fortalezas, cidades antigas, portais destruídos, navios naufragados, ruínas, ou seja, alguém construiu tudo aquilo. Mas onde estão essas pessoas? Quando você encontra um vilarejo pela primeira vez, é quase um alívio. Finalmente, pessoas, casas, plantações, animais, uma pequena comunidade. Só que tem um detalhe: os aldeões não sabem falar com você. Eles fazem sons e continuam vivendo suas vidas. E você começa a perceber outra coisa: eles não sabem exatamente quem você é. Você chega, pega recursos, troca itens, constrói coisas e eles simplesmente aceitam. Mas de onde vieram essas pessoas e por que existem tão poucas? Porque existem outras estruturas e algumas delas são muito mais antigas. Você encontra templos do deserto, templos na selva, cidades abandonadas, masmorras, minas, fortalezas, ruínas, e tudo parece indicar que existia uma civilização muito maior antes de você chegar. E isso muda completamente a interpretação do jogo, porque talvez Minecraft não seja um mundo em que você esteja descobrindo, talvez seja um mundo que já morreu. Você está andando tranquilamente, encontra uma entrada de caverna, desce e de repente madeira, trilhos, suportes, tochas, túneis, uma mina abandonada. E surge uma pergunta simples: quem construiu isso? Porque não parece algo natural. Alguém entrou naquela caverna, construiu corredores, colocou trilhos, transportou materiais, explorou naquele lugar, mas alguma coisa aconteceu, porque agora está tudo abandonado. E aí chegamos ao verdadeiro terror de Minecraft, as cavernas. Você entra, começa a minerar, tudo está escuro. Você coloca uma tocha, anda alguns metros, outra tocha, mais alguns metros e então um barulho. Você não sabe de onde veio. Olha para trás, nada. Olha para frente, nada. Continua andando, outro som. E você percebe uma coisa: Minecraft não precisa mostrar um monstro para causar medo. Ele só precisa fazer você acreditar que existe alguma coisa ali. Essa talvez seja uma das coisas mais inteligentes de Minecraft, os chamados sons ambientes das cavernas. Você pode estar completamente sozinho, não existe nenhum inimigo perto, mas o jogo começa a reproduzir sons estranhos, ruídos, ecos, barulhos metálicos, sons que parecem vir de algum lugar, e seu cérebro imediatamente começa a preencher o espaço vazio. Tem alguma coisa aqui? Tem alguém atrás de mim? Será que eu ouvi alguma coisa? E essa é uma técnica clássica de terror: não mostrar o monstro, porque aquilo que você imagina normalmente é muito pior. E agora vamos falar dos creepers, porque eles são praticamente uma piada dentro da cultura gamer. Você está construindo sua casa, de repente, explosão, adeus casa. Só que pensa na criatura, ela não fala, não tem braços, anda silenciosamente e quando chega perto, explode. O mais assustador, você normalmente só percebe que ela estava ali quando já é tarde demais. E eu
Creeper foi praticamente transformado em uma assinatura de terror do próprio Minecraft. Agora, a coisa começa a ficar realmente estranha. Enderman, eles são altos, extremamente altos, pretos, possuem olhos roxos e ficam simplesmente parados. Você olha para eles, eles olham para você. E existe uma regra: não olhe nos olhos deles, porque se olhar, eles ficam agressivos. Isso parece coisa saída diretamente de uma criatura de terror, mas existe algo ainda mais estranho. Eles conseguem pegar blocos, ou seja, eles interagem com o mundo. Você pode encontrar um Enderman carregando um bloco, mas por quê? E aí vem uma das teorias mais interessantes. Enderman parecem estar associados ao End, e no End existem estruturas gigantescas, cidades, torres, navios e milhares de Enderman. Então, existe uma possibilidade. Talvez eles não sejam mortos simplesmente vagando pelo mundo. Talvez sejam os habitantes de uma civilização destruída. E quando você finalmente chega ao End, a sensação é completamente diferente. Não existe um mundo normal. Não existe água, não existe vegetação tradicional, existe um vazio gigantesco, ilhas flutuando, pedra do End, Enderman e um enorme dragão. O End parece menos um lugar e mais uma dimensão que não deveria existir. Então, você percebe, o jogo inteiro estava preparando você para chegar ali. Então, Minecraft colocou uma das coisas mais bizarras da sua história, o disco 5. Quando você consegue esse item, você pode ouvir uma gravação extremamente estranha. Começa com sons misteriosos e depois parecem surgir passos, ruídos, uma pessoa respirando. Alguma coisa acontece e a gravação termina de maneira extremamente perturbadora. Mas o mais interessante é que existe uma história escondida nesses discos. Alguns discos possuem músicas, outros parecem gravações. E quando você junta certas pistas, parece existir uma narrativa envolvendo alguém explorando as profundezas, correndo, tentando escapar e encontrando algo. Isso abre uma possibilidade. Talvez os discos sejam registros de pessoas que viveram naquele mundo antes de você. Agora junta tudo. Cidades abandonadas, minas abandonadas, estruturas antigas, Skuk, Warden, discos, fortalezas, portais e uma civilização praticamente desaparecida. Isso começa a parecer menos um mundo cheio de estruturas aleatórias e mais um mundo onde alguma coisa aconteceu. E nós ainda nem falamos do Nether, porque o Nether é basicamente um inferno: lava, fogo, criaturas, fortalezas, pinglins, shigestes e uma quantidade absurda de perigo. Mas existe algo estranho. Também existem construções, fortalezas do Nether, bastions, estruturas enormes. Novamente, alguém construiu aquilo. E as fortalezas são enormes estruturas feitas. Possuem corredores, pontes, torres, salas e criaturas vivendo dentro delas. Então alguém construiu uma civilização no Nether e aparentemente ela também desapareceu, ou pelo menos entrou em decadência. E aí surge outra coisa curiosa. Os inimigos básicos são mortos-vivos. Zumbis, esqueletos e versões desses seres. O mundo está literalmente cheio de cadáveres reanimados e isso pode ser apenas uma escolha estética, mas dentro dessa teoria fica interessante pensar: e se eles forem restos daquela antiga população? Talvez não sejam simplesmente monstros, talvez sejam os últimos vestígios de uma civilização que morreu. E agora chegamos à parte mais importante: quem é você? Porque o jogo nunca explica. Você aparece naquele mundo sem memória, sem história, sem família, sem passado. Você simplesmente existe e sabe fazer coisas absurdamente complexas. Constrói casas, fabrica ferramentas, faz armas, cria portais, encanta equipamentos, constrói máquinas e você aprende tudo praticamente sozinho. Então, quem é Steve? Talvez Steve não seja um explorador qualquer, talvez ele seja um sobrevivente, talvez tenha chegado naquele mundo depois que tudo aconteceu, ou talvez ele seja parte daquela civilização e tenha perdido a memória. Isso explicaria porque o jogador consegue utilizar tecnologias antigas tão rapidamente. Ele não está aprendendo tudo do zero, talvez esteja lembrando. E o mesmo vale para Alex ou qualquer personagem que você utilize. O jogo não dá uma origem oficial detalhada, eles simplesmente aparecem e isso é propositalmente misterioso. Você é uma pessoa jogada dentro de um mundo que não entende, exatamente como acontece em muitos jogos
jogos de terror. E claro, a gente precisa falar dele, Herobrine, a lenda mais famosa de Minecraft, um personagem idêntico ao Steve, mas com os olhos completamente brancos. Durante anos surgiram histórias de jogadores encontrando construções estranhas, túneis, árvores modificadas, estruturas e uma figura observando a distância. A Mojang nunca colocou Herobrine oficialmente como parte da história principal, mas a lenda virou parte da cultura de Minecraft e existe uma razão para ela ter funcionado tão bem, porque Minecraft já possui uma atmosfera perfeita para esse tipo de história. E talvez essa seja a parte mais assustadora, porque você está sozinho. Você joga sozinho, constrói uma casa, fecha a porta, coloca tochas, vai dormir, acorda, sai e o mundo continua lá, mas você nunca sabe completamente o que existe além da luz. Você pode passar centenas de horas naquele mundo e ainda encontrar alguma coisa que nunca tinha visto. Uma estrutura, uma caverna, uma cidade, um som, um monstro, uma dimensão, e essa sensação de descoberta é também a sensação de medo. Minecraft não te diz o que aconteceu, e talvez esse seja o maior segredo, porque Minecraft não possui uma história tradicional, não existe um personagem explicando, há 1000 anos aconteceu isso. Você precisa interpretar, as estruturas contam histórias, os itens contam histórias, os sons contam histórias, os mobs contam histórias, as dimensões contam histórias, e você monta o quebra-cabeça. Então, você derrota o Ender Dragon e o jogo apresenta os créditos, mas o texto que aparece não é simplesmente parabéns. Existe um diálogo filosófico entre duas entidades. Eles falam sobre você, sobre sonhos, sobre acordar, sobre realidade. Isso torna tudo ainda mais estranho, porque depois de toda a aventura, Minecraft parece perguntar: o que é real? E depois dos créditos, você volta para o mundo como se nada tivesse acontecido. O dragão morreu, mas você continua ali. Pode continuar construindo, explorando, descobrindo, e isso significa que derrotar o Ender Dragon talvez não seja o verdadeiro final. Talvez seja apenas o começo. Então aqui está a minha interpretação. Minecraft pode ser lido como um mundo pós-apocalíptico. Uma civilização existiu, essa civilização explorou o mundo, criou estruturas, descobriu dimensões, entrou no Nether, chegou ao End e eventualmente alguma coisa destruiu tudo. Os sobreviventes desapareceram, alguns viraram aldeões, outros talvez tenham se tornado Enderman, os mortos viraram zumbis e esqueletos e o mundo ficou abandonado. E talvez a cidade antiga seja uma das últimas grandes descobertas daquela civilização. Eles encontraram o Skuk, tentaram estudá-lo, talvez tenham criado ou despertado o Order, e quando perceberam o perigo era tarde demais. A cidade caiu e o Order continua ali, esperando durante milhares de anos. O End seria o destino final, e talvez aquela civilização tenha ido para lá tentando escapar, ou procurando uma solução, mas acabou presa naquela dimensão. E os Endermen seriam os descendentes ou sobreviventes dessa população. Isso explicaria porque eles são humanoides, constroem, interagem com blocos e possuem uma conexão tão forte com aquela dimensão. Então, você aparece sem saber de nada, você começa a reconstruir, criar uma casa, planta comida, fabrica ferramentas, explora ruínas, encontra cidades, descobre o Nether, entra no End e sem perceber, você está repetindo os passos da civilização que veio antes. E aqui está a parte realmente assustadora, e se você tiver condenado a repetir a história. A antiga civilização explorou o mundo, você explora. Eles construíram, você constrói. Eles abriram portais, você abre. Eles chegaram ao End, você chega. Eles enfrentaram o dragão, você enfrenta. Talvez Minecraft seja um ciclo, e talvez o verdadeiro terror seja você. Você, durante todo esse vídeo, nós falamos sobre monstros, cidades, Order, Enderman, zumbis, mas existe uma criatura capaz de destruir praticamente qualquer coisa naquele mundo. Constrói fortalezas, mata dragões, domina dimensões, transforma o ambiente, cria máquinas, e essa criatura é o jogador. Talvez nós não sejamos os sobreviventes, talvez sejamos a próxima ameaça. Então, Minecraft é oficialmente um jogo de terror? Não, pelo menos não no sentido tradicional, mas Minecraft possui todos os ingredientes para funcionar como uma experiência de terror. Um mundo vazio, uma história misteriosa,
civilizações desaparecidas, estruturas abandonadas, dimensões desconhecidas, criaturas estranhas, sons assustadores, cidades subterrâneas, um monstro que caça pelo som e um protagonista cuja própria origem ninguém conhece. Talvez Minecraft seja simplesmente um jogo de sobrevivência com uma atmosfera misteriosa, ou talvez por trás daqueles blocos exista uma história muito mais sombria, uma história sobre civilização que descobriu coisas que não deveria, uma civilização que desapareceu e um sobrevivente que acordou em um mundo morto, sem saber que talvez ele tenha sido colocado ali para continuar exatamente de onde eles pararam. E é por isso que, da próxima vez que você estiver jogando sozinho, no meio de uma caverna, quando as tochas começarem a ficar para trás e você ouvir aquele som estranho, não vira a câmera imediatamente. Para, escuta, porque talvez você realmente não esteja sozinho.